É Vida e Saúde no ar, de volta com você. Hoje, sobre esse assunto, vamos tratar aqui muito importante. E às vezes a gente segue na correria da vida, segue fazendo, realizando muitas coisas, mas deixando de lado uma reflexão que é muito válida, né? Os desafios e as alegrias da paternidade. A primeira infância na vida de uma criança, ela é marcada pela presença constante dos pais, né? Aquela criança pequenininha que depende de tudo e ela precisa principalmente de atenção. Só que quando essa criança vai crescendo e chega na adolescência, vários comportamentos, eu ia dizer alguns, né? Mas vários comportamentos tendem a mudar esse relacionamento familiar. E aí, com essas mudanças, surgem muitos desafios. Também alegrias, claro, né, vão sendo acrescentadas nessa relação. Só que a gente quer saber como é que dá para lidar com essa fase sem afetar o bom convívio familiar. Será que é possível? E a gente quer aqui a ajuda de uma especialista. Nós convidamos aqui a psicóloga Karine Serafim para nos ajudar a entender e a conversarmos mais sobre esse assunto. E você está convidada para fazer parte dessa conversa também. Manda aqui para a gente a sua participação no WhatsApp. Você pode acessar o nosso WhatsApp através do QR Code aqui. Isso, você pode escanear esse QR Code e acessar direto o nosso contato. Ou então digitar aí no seu celular, ó. O número é 12 98266 0004. Oi, doutora Karine, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. A gente está feliz pela sua participação aqui, porque quando a gente fala em convívio familiar, nesse momento da adolescência, sempre a gente pensa, eu acho que na maioria das vezes pensa nos desafios, né? Em como é uma fase difícil, uma fase em que a criança, ainda é criança, mas está definindo identidade e começa a ser transformada. Tem pais que nem reconhecem essa mudança de tão rápida que ela pode acontecer, né? Agora eu quero saber o seguinte, fala pra gente das mudanças mais comuns que os adolescentes enfrentam. Sério, nesse período, o adolescente ele passa por vários desenvolvimentos, né? Várias mudanças. A principal delas e mais falada é a mudança física, mas a mudança física ela também acaba acarretando e também faz parte dela uma mudança cognitiva, uma mudança afetiva e também uma mudança nas questões morais. A mudança física tem a ver ali com a puberdade, com as questões emocionais e de hormônio do adolescente. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido e é bem conhecido, né? As mudanças afetivas, elas envolvem também as tomadas de decisões do adolescente e o fato de estar atrelado à mudança cognitiva, porque nesse período ele já consegue compreender, já consegue pensar de uma forma lógica, de uma forma abstrata, o que é hipótese, o que é dedução. Então, ele consegue perceber quais são as incongruências, muitas vezes, nas falas dos pais, nas regras dos pais, em algumas coisas ali na família. E isso pode gerar algumas frustrações e, principalmente, questionamentos nesse adolescente. E esses questionamentos que levam a muitas dessas mudanças afetivas e, consequentemente, das mudanças morais. Por quê? Porque ele vai começar a fazer suas escolhas. E aí, a depender da base que ele teve ali, né, dessa família, que ele vai ou permanecer com as escolhas e com os padrões dados pela família, ou ele vai romper totalmente. Então, assim, são muitas mudanças, é muito amplo, mas basicamente é isso. Ele acaba passando por uma série de mudanças na busca por uma construção da sua identidade. Olha, profunda essa sua fala, doutora. Eu fiquei pensando aqui, realmente é uma fase em que ele vai não só questionar, mas ele vai validar, né, aquilo que ele aprendeu desde pequenininho. Esse álbum de família aqui, ele tá uma família moderna, mas às vezes ele está acostumado a ver só os pais, né, com as crianças pequenininhas. E aí isso tudo pode mudar do dia para a noite. Essa mudança ela é gradual, claro, mas a gente só percebe quando, de repente, os filhos começam a questionar realmente, como você disse, os pais, e questionar regras, e questionar conceitos. E por que a gente faz assim e não assado, né? Realmente, alegrias e desafios que a gente quer discutir agora. Eu quero entender também quais são as características de um relacionamento saudável entre pais e filhos. Eu sei que existem vários modelos, inclusive gerações
deixaram marcas profundas na geração de hoje. O que você tem a falar sobre isso, sobre essas características de um relacionamento positivo? A mudança que o adolescente passa é totalmente saudável. Então, quando você fala, ele questiona, ele fala, ele dialoga, isso é saudável, significa que ele está com um bom desenvolvimento cognitivo, afetivo. Mas um bom relacionamento, um relacionamento saudável, é principalmente um relacionamento entre pais e filhos em que exista diálogo, né? O pai consegue ser firme, colocar as regras, manter algumas regras, consegue ser flexível também com algumas coisas, e o filho também consegue expressar os seus sentimentos, expressar as suas ideias, as suas discordâncias e se sentir ouvido nesta relação, mesmo que o pai não concorde com a opinião dele, que mantenha ali a regra. Mas o diálogo é uma das ferramentas mais importantes para um relacionamento saudável, né? Não só falar, mas também ser ouvido. Isso faz total diferença em qualquer relacionamento. A gente busca isso ao longo da vida, né? E é interessante. E com adolescente não é diferente. E é muito interessante isso, doutora, porque você falou, né? Falar mesmo que a regra não vá mudar, ou falar mesmo que a criança não vá atender daquele jeito, não vai compreender ou aceitar daquele jeito, mas se expressar e ouvir é muito importante, né? Ouvir, se colocar no lugar do outro é fundamental num diálogo. Exatamente, até porque ele também está buscando entender as suas ideias e os seus sentimentos. Então, quando ele expressa isso, ele tem mais possibilidade de organizar esse pensamento e o pai também pode entender o que passa pela mente do adolescente. Qual é o caminho mental, qual é a ideia que ele está criando daquilo, ajudá-lo a entender quais são os motivos, né, que ele não está concordando com aquilo, e motivos lógicos, motivos adequados, né? Não só porque a famosa frase é porque eu não quero. Né? Ele entende, né? Se você falar assim, é porque não tem dinheiro, e na verdade você tem dinheiro, o adolescente vai entender isso. Então é uma incongruência. Você precisa ser claro com o motivo pelo qual você não quer e ajudá-lo a entender esses sentimentos. É isso aí. Olha, gente, são várias as coisas no nosso entorno que acabam afetando esse relacionamento entre pais e filhos. Eu quero convidar todo mundo para conhecer agora a história do Rafael, que é pai de 2 meninos. E olha que interessante, um desses meninos nasceu durante a pandemia. Vamos acompanhar um pouquinho desses relatos aqui de desafios pelos quais ele passou nesse período. Ser pai é uma das maiores alegrias da vida. Durante a pandemia, vieram novos desafios e aprendizados. Mas uma coisa é certa, essa adaptação rendeu muito crescimento. Quem vê o paizão Rafael assim, tranquilo, brincando com o Lucas e o Miguel, nem imagina as adversidades que ele enfrentou ao longo da pandemia. A quarentena veio quando o filho Lucas tinha apenas 3 meses de vida. Nesse período, o Rafa e a esposa Gabi moravam em um apartamento de 2 quartos. Na outra casa tinha 2 quartos só e não tinha lugar para eu ficar no escritório. Eu ficava na sala. Então era bem difícil, porque ele chorava, né? Eu estava no meio ali da gritaria dele. Teve uma fase dele ficar gritando, falando, né? Quando ele está aprendendo. Então foi bem difícil. Então o pessoal falava, o que está acontecendo aí? O Rafa, que antes trabalhava fora, precisou se adaptar ao home office e às responsabilidades de pai. Mas ele conta que a experiência acabou rendendo momentos inesquecíveis. Quando eu trabalhava, eu chegava em casa às 6 da tarde, ele dormia às 7h30, eu tinha 1h30 com ele por dia, né? E quando eu entrei no home office, eu ficava o dia inteiro com ele. Então, pude ver ele falar as palavrinhas dele, comer o primeiro papazinho e foi muito gostoso participar disso, né? Ainda durante a pandemia, a família aumentou com a chegada do pequeno Miguel. Os cuidados redobraram depois que o casal perdeu parentes próximos para a Covid-19. Eu estava extremamente com medo de pegar Covid nesse momento e extremamente assustado. Então, né, foi bem difícil, né, estar grávido nessa pandemia. Depois que passou tudo isso, teve um neném, a gente, nossa, que alívio, a gente não teve nada, né? Mas durante a gravidez foi bem difícil. Com 2 tesouros preciosos em casa, a família mudou para uma casa maior, onde foi possível ter um espaço para o escritório e, ao mesmo tempo, curtir a criançada. Hoje é um pouco mais fácil que eu tenho um escritório, apesar de, às vezes eu vejo uma situação aqui que a Gabi tá tentando fazer comida e as crianças estão chorando e tal, eu pego o mais novinho, o Miguelzinho de agora, né? E fico comigo lá, eu fico balançando o bercinho dele quando eu trabalho, para ajudar ela. Então tem esse porém também, apesar de também ser gostoso por estar com eles e ver todas essas fases deles.
mas nada seria possível sem uma grande parceria. Então, quando eu vou ter uma reunião ou eu vou ter uma atividade que eu preciso de um pouco mais de atenção, eu aviso, ó, Gabi, eu preciso agora, vou ficar aqui uma hora, 2 horas desligado aqui, eu vou trancar a porta, porque o Lucas também abre porta agora, né? Então, se deixar trancado, ele aparece lá também. Ufa, tem que ter energia, né? Mas olhar o lado bom dos desafios sempre faz tudo valer a pena. Com certeza! Que lindo, que legal. Deus abençoe essa família maravilhosa, representando tantas outras famílias que acompanham aqui o Vida e Saúde, que também tem desafios e tem alegrias. Doutora, a gente tem um álbum de família aqui e a gente vai trazer aqui agora quais são as alegrias e desafios da paternidade, bem pontual. Eu queria que você me ajudasse comentando sobre eles. Vou trazer a primeira alegria aqui, olha, quando os filhos crescem, a gente pode ter um pouquinho mais de tempo para a gente, né? Aquela mãe que se dedicou exclusivamente, aquele pai que era participativo e que agora vai ter um pouquinho mais de espaço para se dedicar a algum hobby ou até uma atividade profissional, incluindo, inclusive, essa criança. Exatamente. Ele tem mais flexibilidade e ele consegue também ver o outro lado dele, que não é apenas a paternidade, né? Ele como homem, como esposo, como profissional, e conseguir investir mais nesses outros lados, né, da sua vida, nessas outras faces deste pai e dessa mãe também, né? Isso é muito positivo, né? Agora tem... Pode falar, doutora. Só ia comentar que, mas ao mesmo tempo é uma tristeza também, né? Você vê que o filho já não está mais tão próximo. Exato, eu ia trazer aqui que ao mesmo tempo pode ser um desafio, né? Lidar com a independência dos filhos. Agora, ele talvez não queira mais ir fazer um lanche acompanhado dos pais ou acompanhado da família. Ele quer fazer sozinho ou com os amigos. Às vezes ele não quer mais ir ao shopping como gostava de ir com a mãe. Quer fazer isso na companhia de outras pessoas ou até sozinho, né? Realmente, o pai precisa trabalhar, o pai e a mãe precisam trabalhar a cabeça aqui se o relacionamento era bem intenso quando pequenos. Isso mesmo. E ponderando e vendo as coisas boas e colocando essas coisas boas na balança, reconhecendo, sim, a tristeza, né, de ter que lidar com essa independência, bancar essa independência, mas pensar também que é muito gostoso poder sair também para jantar, só ela e o esposo, só o casal, ou mesmo com amigos e vendo essas alegrias. Vamos virar a página aqui, porque tem mais coisa que a gente quer conversar hoje, doutora. Olha, uma das alegrias é poder conversar com mais liberdade, tanto de vocabulário como de assuntos, de coisas que estão acontecendo no mundo, no planeta, ideologias. Isso é muito legal. Sim, e também, Teru, porque quanto mais velho, mais adulto vai ficando esse filho, mais parceiro ele vai se tornando desses pais, mais companheiro ele vai se tornando. Então, você tem mais possibilidades de conversas, de diálogos. As conversas na mesa de jantar ou de almoço são conversas, às vezes, mais profundas, né? Ou conversas mais, podemos dizer assim, quem sabe, construtivas. Isso é muito gostoso. Então, vai tendo uma parceria maior desse adolescente, né? Você vai conseguindo aprender com ele também. Você consegue conversar mais com ele. Por outro lado, a gente compete, doutora, com várias outras buscas de atenção aqui dos filhos, né? A gente está vendo aqui um adolescente com telas aqui ao seu redor e a ausência de diálogo com os filhos, porque aqui também os filhos vão ter que desenvolver, e os pais também, talvez uma nova maneira de se comunicar, novos hábitos, novos horários, quem sabe, porque isso tudo pode estar roubando um pouquinho mais do convívio familiar, do diálogo mesmo. Novas formas de se falar, isso mesmo, outras maneiras de se conectar com esse filho, encontrar os melhores momentos para poder falar com ele, saber dividi-lo também com os amigos, né? Entender que talvez ele também não queira conversar de todas as coisas com você, né? Ou se abrir, respeitar o tempo e realmente tendo um jogo de cintura, né? Vamos para a próxima página aqui das nossas alegrias e desafios da paternidade. Olha, é muito bom ver o desenvolvimento dos nossos filhos, não só físico,
não só intelectual, mas também social, espiritual, maturidade. É muito legal ver ele fazendo escolhas que vão impactar grandemente no seu destino, assim, geral da vida, né, doutora? Exatamente. Além também do fato de que os pais criam, né, uma expectativa em cima desse filho. E é muito bom quando você vai vendo ele conquistando estas coisas, né? Você vai vendo ele escolhendo caminhos, ele se desenvolvendo, né, fazendo novas relações, interagindo com essas pessoas. Claro que a gente tem que ter aquele cuidado para não impor, né, a nossa vontade como pai, impor a vontade do pai sobre o filho, mas permitir, né, orientar e permitir que ele vá fazendo boas escolhas e se alegrando com essas escolhas. Agora é o seguinte, doutora, quando a gente ensina, às vezes a gente tem aquela expectativa que o filho siga exatamente o que a gente planejou, que a gente idealizou, né? Mas é um desafio aceitar as escolhas que esses filhos vão fazer. E às vezes são escolhas pequenas, né? Escolhas que não têm grandes consequências, mas outras vezes são escolhas que vão impactar, como a gente acabou de conversar, grandemente a vida deles a partir de agora. Aceitar essas escolhas e conversar sobre as consequências e sobre aquilo que a gente escolhe também faz parte do desafio nessa fase, né? E eu penso, talvez coloco aqui, que seja um dos maiores desafios, porque a gente quer que eles façam as escolhas que a gente julga correto. Às vezes porque realmente a gente tem um conhecimento maior de que aquela seja realmente a melhor escolha. Mas não tem como garantir, a gente precisa permitir que ele faça as suas próprias escolhas. Se a gente der boas orientações, ele vai fazer boas escolhas. Mas a gente precisa permitir que ele escolha e não escolher por ele. E isso é uma das coisas bases ali para um bom relacionamento também, né? Doutora, agora é o seguinte, a gente está falando aqui de uma fase em que a criança já passou daquela primeira infância. Porque a gente não pode, tudo isso aqui não pode estar acontecendo numa criança que está naquele desenvolvimento mais assim, mais bruto, eu diria, né? Aquele desenvolvimento dos 2 anos, ali até os 4, 5 anos. Tem uma pergunta interessante aqui que eu quero trazer agora e quero que a senhora ajude esse nosso telespectador. Olha só, na verdade a telespectadora é Noeli, do Pará. Tem uma filha de 3 aninhos e já estão aparecendo as birras e teimosias. Meu esposo é um pouco estressado e tem algumas dificuldades. Como podemos lidar com isso? Olha, a Noeli está quase pedindo socorro aqui, representando muitas mães. Está difícil mesmo, Noeli? Vamos lá, então. Os pais precisam compreender que eles precisam ser firmes com os filhos. Mesmo criança de 3 anos, 4, 5 ou adolescente, não existe uma relação de igualdade entre pais e filhos. O pai é a relação de autoridade e o filho precisa entender que ele é a autoridade. Com uma criança de 3 anos, a firmeza precisa ser também, pode se confundir aí com a igualdade, mas precisa o quê? Falar firme, cumprir com aquilo que você está dizendo e olhar nos olhos da criança. Ela precisa entender que aquilo, que a palavra que você disse vai ser cumprida, né? Então, ela precisa perceber essa firmeza dos pais e também compreender o que está por trás dessas birras e dessas teimosias. O que aconteceu? O que tem acontecido? Como está o convívio familiar? Como está o convívio na escola? Né? Essa teimosia e essa birra é um reflexo de quê? Então, compreender isso e também compreender essa fase de desenvolvimento da criança ajuda você a lidar. Às vezes a criança não consegue lidar com sentimentos como um adulto. Então, ela extrapola do jeito que ela consegue, ela lida do jeito que ela consegue. É uma expressão então, às também, vezes, né? Exatamente. A gente, como pai, precisa ajudá-lo a compreender, né? Eu sei que você está triste, a mamãe também fica triste, mas a mamãe está aqui com você, a gente pode lidar assim e assim, e acolhendo esse sentimento. E quando fizer uma birra, uma teimosia, ser firme, dizer qual a postura que você vai ter e permanecer. Por isso que eu sempre digo, pense bem antes de prometer ou dizer qualquer coisa para o seu filho, porque se você falou, você vai ter que cumprir. Agora, doutora, a gente quando ouve assim esse conselho, a gente
tende a ficar mais animado. Não, eu preciso buscar realmente mais ser firme, buscar referências mais assertivas. Será que dá para ser assertivo com os filhos? E também, do outro lado, né? Será que os filhos conseguem ser assertivos com os pais, se fazendo compreender e também se fazendo ser aceitos nessa nova fase da vida? Sim, é desafiador, mas é possível. O pai como figura de autoridade também, não autoridade que eu digo militarista ali, né? Mas como autoridade sobre o filho, ele também é o responsável por gerir essas questões. Então, o diálogo, como sendo uma das ferramentas mais importantes para um bom relacionamento entre pais, precisa ser o norte ali desses pais. Então, ao ser assertivo, é você ser firme, você impor as suas regras, mas você explicar tanto o motivo do sim quanto o motivo do não. E como eu disse, motivos adequados e coerentes. Porque ele vai conseguir, talvez uma criança de 3 anos não, mas uma criança um pouco mais velha, que já tem um desenvolvimento cognitivo um pouco melhor, vai conseguir compreender o que você está dizendo. Então, seja coerente nas suas falas, seja verdadeiro, verdadeiro nos seus sentimentos, isso mesmo. Você precisa mostrar para o seu filho que você também não é perfeito e que tudo bem ele não ser perfeito. E ele também precisa ter uma postura com você de respeito, clareza com seus sentimentos e ao mesmo tempo entender que algumas coisas vai ter que ser do seu jeito, pois você é o pai e é a responsabilidade ali que vai decidir algumas questões. Então, quando você ir percebendo que ele pode ser mais flexível, aí você é mais flexível. Tá certo. Olha, quero agradecer aqui a doutora Karine pela participação maravilhosa no Vida e Saúde hoje. E eu acho que vale a pena rever esse conteúdo, indicar para os seus amigos, para os seus familiares. Faz isso. Na nossa playlist no YouTube você consegue rever e também compartilhar no endereço youtube.com/Vida e Saúde NT. Doutora, obrigada. Até a próxima. Obrigada a você. Até mais. Muito bem, olha, a gente vai fazer um intervalo curtinho agora. Na volta, a gente quer nocautear o sedentarismo. Vamos juntos? Se prepara que tem fighting vindo por aqui e ainda hoje tem pastel assado de batata doce. Vida e Saúde volta já já.